Você já percebeu que, hoje, máquinas sabem mais sobre o seu comportamento do que você mesmo? Plataformas preveem o que você vai clicar. Aplicativos sugerem o que você vai assistir. Algoritmos antecipam o que você vai comprar antes mesmo de você decidir conscientemente. Por trás disso, existe uma palavra que parece distante, mas está mais perto da sua vida do que você imagina: neurotecnologia. E a pergunta é simples: se a tecnologia consegue ler, prever e influenciar o seu comportamento, o quanto você realmente está no comando da sua mente? Neste vídeo, você vai enxergar neurotecnologia e comportamento humano pela ótica de Joe Dispenza. Não como uma teoria distante, mas como um espelho de como a sua mente funciona hoje e de como você pode usar o mesmo conhecimento para reprogramar quem você é. Joe Dispenza é um pesquisador que une neurociência, epigenética, física quântica e práticas de meditação profunda. Ele parte de uma premissa simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Você se torna aquilo que pensa, sente e repete todos os dias. Antes de falar de chips, aparelhos e inteligência artificial, Joe fala da maior tecnologia que existe: o seu cérebro, o seu coração e o seu corpo, funcionando como um sistema integrado. Quando se fala em neurotecnologia, muita gente pensa imediatamente em capacetes que leem ondas cerebrais, interface cérebro-máquina, aparelhos que controlam próteses com pensamento ou empresas mapeando seu cérebro. Mas, na visão de Joe Dispenza, a pergunta mais importante não é: o que a máquina consegue fazer com o meu cérebro? A pergunta é: o que o meu cérebro já vem fazendo comigo, todos os dias, sem que eu perceba? Porque, antes de qualquer tecnologia externa, existe uma tecnologia interna funcionando 24 horas. Pensamentos que disparam reações químicas, emoções que condicionam seu corpo, hábitos mentais que viram automatismos comportamentais. Na prática, você é uma máquina de repetição, até decidir conscientemente atualizar o próprio sistema operacional. Joe Dispenza explica assim: primeiro, todo pensamento gera um sinal no cérebro. Repetir o mesmo pensamento reforça o mesmo circuito neural. Segundo, esses pensamentos disparam emoções específicas: medo, culpa, ansiedade, raiva ou confiança, gratidão e coragem. Terceiro, o corpo se adapta a essas emoções, criando um padrão químico interno. Com o tempo, o corpo se acostuma a sentir mais do mesmo. O resultado: o seu corpo começa a pedir as mesmas emoções de sempre, e você passa a pensar os mesmos pensamentos, só para alimentar esse vício emocional. Isso é neurotecnologia na prática. Antes de qualquer aparelho, um cérebro programado para reagir do mesmo jeito, um corpo viciado nas mesmas sensações, um comportamento previsível, repetitivo, quase automático. Agora, seja honesto. Quantas vezes você já decidiu mudar e, sem perceber, voltou para o mesmo padrão de sempre? Isso não é azar. É programação. Agora, conecta isso com o mundo atual. Dispositivos que medem suas ondas cerebrais, softwares que captam seu nível de atenção, foco e relaxamento, plataformas que ajustam estímulos com base nas suas reações. Tudo isso, em essência, faz o que o seu cérebro já faz: coletar dados do que você repete, criar padrões previsíveis, ajustar o ambiente para manter você reagindo do mesmo jeito. A diferença é que, agora, parte dessa leitura é feita por máquinas, empresas, algoritmos, que se beneficiam da sua previsibilidade. E aqui entra o ponto central. A mesma lógica que torna você previsível é a lógica que pode tornar você livre, se você aprender a reprogramar o próprio sistema. Se a tecnologia consegue ler você, você também consegue aprender a ler a si mesmo e usar esse conhecimento para alterar o rumo da sua vida. Pela ótica de Joe Dispenza, a grande questão não é: será que a neurotecnologia vai controlar a humanidade? A questão é:
Quantas pessoas já vivem controladas pelos próprios padrões mentais e emocionais, sem que precise existir nenhum chip envolvido? O que Dispenza nos lembra é: qualquer tecnologia externa só amplifica o que já existe internamente. Se você vive em medo, você vai usar a tecnologia com medo. Se você vive em escassez, você vai usar a tecnologia para reforçar escassez. Se você vive em consciência, você usa a mesma tecnologia para ampliar liberdade e criação consciente. Então, antes de se preocupar com máquinas que leem o seu cérebro, pergunte: quais programas, crenças e emoções o meu cérebro já roda em piloto automático todos os dias? Porque é isso que define, de verdade, o seu comportamento, as suas escolhas, os seus resultados e o que você chama de destino. Agora vamos para a parte prática. Como usar essa visão, inspirada em Joe Dispenza, para reprogramar o seu comportamento, em vez de ser apenas mais um dado na mão da neurotecnologia? Eu proponho 3 movimentos. Primeiro, observe o seu padrão como um cientista, não como uma vítima. Durante os próximos dias, faça o seguinte exercício. Quando algo te acionar emocionalmente, uma crítica, uma notícia, um comentário, um medo, pare e se pergunte: o que eu sempre penso nessas horas? Depois, qual é a emoção automática que vem? E em seguida, que comportamento vem depois disso? Dessa forma, comece a mapear o seu próprio algoritmo interno. Segundo, interrompa essa sequência com novos sinais. Quando perceber o padrão, antes de reagir como sempre, faça uma intervenção consciente. Respire profundamente por alguns ciclos para quebrar o estado. Faça uma pergunta disruptiva. Se eu não fosse essa versão antiga de mim, como eu reagiria agora? Crie uma nova imagem mental. Visualize a reação que você gostaria de ter. Isso envia um novo sinal elétrico ao cérebro e, com repetição, começa a construir um novo caminho. Terceiro, repita até o corpo aprender que você mudou. Joe Dispenza insiste em um ponto: não basta pensar diferente. O corpo precisa sentir que você é outra pessoa. Então, repita a nova resposta emocional. Segure um pouco mais o novo estado interno. Não se entregue de volta ao velho padrão na primeira dificuldade. Com o tempo, as antigas conexões vão enfraquecendo. As novas conexões vão se fortalecendo. E a tecnologia mais avançada que existe, o seu sistema mente-corpo, começa a operar com um novo código. Neurotecnologia e comportamento humano não são só sobre máquinas. São um espelho daquilo que Joe Dispenza vem dizendo há anos. Você é programado pelos pensamentos que aceita, pelas emoções que alimenta e pelos hábitos que repete. A questão é: você vai continuar sendo apenas mais um dado previsível nesse sistema, ou vai assumir o comando da sua própria tecnologia interna? Se este vídeo fez sentido para você, dê um passo simples ainda hoje. Observe um único padrão seu que se repete. Nomeie esse padrão. E decida, conscientemente, interromper esse loop pelo menos uma vez. É assim que a mente deixa de ser apenas programada e começa a se tornar inabalável. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no Código da Mente Inabalável e ative as notificações. Aqui, você vai ver a mente humana pelos olhos dos maiores mestres do desenvolvimento humano e aprender a usar esse conhecimento para reescrever a sua própria história.